Oi mamãe, oi papai, que delícia te encontrar aqui! Curte esse vídeo porque nele eu vou te contar sobre 5 diferenças entre o português e o inglês que vão sim interferir no aprendizado de inglês dos seus filhos. A primeira diferença que eu quero destacar é qual o grau de complexidade da comunicação básica no português e no inglês. Você sabe responder essa pergunta? Pois é. As duas línguas têm estruturas mais simples e estruturas mais complicadas. Mas no português, eu dependo das estruturas complexas para me comunicar. Eu dependo de conjugações de verbo complexas. Eu tenho que saber quais palavras serão masculinas e quais serão femininas. E isso torna a comunicação básica do português bastante complexa. Um adulto geralmente leva pelo menos 2 anos para começar a se comunicar em português. Já no inglês, existem sim estruturas sofisticadas, mas para se comunicar, as estruturas necessárias são extremamente simples. Quase não há conjugação de verbo. Para objetos e animais, não existe masculino e feminino. Isso facilita muito a vida de quem está aprendendo. Geralmente, um adulto começa a se comunicar no inglês em 9 meses, 1 ano. Então, o grau de complexidade na comunicação básica é muito menor no inglês do que no português. Porém, existem algumas coisas que são um pouquinho mais elaboradas em inglês, como o nosso segundo ponto, que é o número de palavras. Você sabe quantas palavras existem no português? Aproximadamente 400.000. E no inglês, quantas palavras existem catalogadas? Entre 500.000 e 1.300.000. Em inglês tem muito mais palavras. Alê, mas que diferença isso faz no aprendizado dos meus filhos? Toda diferença. Vai ser muito comum os teus filhos aprenderem palavras novas com bastante frequência e até te perguntarem palavras e você nunca nem ter ouvido falar. Agora note a diferença, existem 2 formas de você reagir a isso. Ai, não sei, ou puxa, não sei, que legal, vamos aprender uma palavra nova. Essa atitude é fundamental para o aprendiz de inglês entender que isso vai acontecer muito e que deve ser um fenômeno celebrado, jamais lamentado. O terceiro ponto é a questão dos fonemas. Os sons do português são bem diferentes dos sons do inglês. Trago aqui um fonema que é muito frequente no inglês, que é o fonema V, que a gente escuta na palavra the. Esse movimento e esse som não existem no português. Agora veja que enorme vantagem os seus filhos têm. E quanto mais jovens, maior a vantagem deles. A facilidade de captar sons novos e emiti-los é muito maior do que a nossa. É por isso que é muito conveniente colocar os seus filhos em contato com o áudio do inglês, com músicas, com desenho, para que a criança se familiarize com esses fonemas e tenha facilidade em emiti-los. E agora, o nosso 4º ponto de diferença: grafia versus pronúncia. No português, existem coisas que a gente escreve e não fala exatamente igualzinho ao que escreve, mas essa diferença, ela é discreta, ela é pequena. Agora, no inglês, o que se escreve não se lê. A diferença entre grafia e fala chega a ser chocante. Vou te dar um exemplo. Florianópolis é uma island, não Islande. E Alê do céu, mas então por que se grafa assim? Aqui temos um ponto muito importante, que é o nosso 5º ponto, a origem dos idiomas. Todo idioma
reflete a cultura do povo que o criou. E o que está por trás do inglês? Qual a cultura? Quais os povos? O inglês tem algumas palavras que vêm do latim, como o português, mas muitas palavras têm origem anglo-saxônica. Lembra daqueles povos dos países mais frios da Europa? Os vikings? Pois é. Como viviam os vikings? Eles eram lutadores. Eles pulavam dentro dos outros navios e saqueavam tudo. Eles eram exímios na arte da luta. Porém, eles não sabiam ler nem escrever. E a comunicação deles era muito direta. Era pá, pum, muito prática. Agora vamos pensar nos povos gregos e romanos que deram origem ao latim, que é da onde vem o português. Como eram esses povos? Extremamente cultos, criadores das leis, da arte da oratória, criadores até da própria astronomia. Eram povos muito cultos. E sim, o grego e o romano culto, eles sabiam ler e sabiam escrever. Você percebe que aí existe uma diferença de origem da forma como o idioma foi composto? E aqui temos uma grande vantagem dos seus filhos. Se os seus filhos tiverem o privilégio de aprender a falar inglês ouvindo, eles terão uma pronúncia perfeita, porque eles vão reproduzir o som que eles escutaram. Já a maioria dos adultos teve o desfortúnio de aprender inglês lendo. E aí qual é o problema? O adulto quer fazer o som se encaixar na grafia e simplesmente não encaixa. Portanto, se os teus filhos têm menos de 6 anos de idade e ainda não sabem ler nem escrever, eles vão se ater aos sons. Nós teremos uma vantagem incalculável, porque a pronúncia deles vai ser muito bem construída, vai ficar muito sedimentada. Quando eles aprenderem a ler e escrever em inglês, eles não vão contaminar a pronúncia. Desfrute dessa enorme vantagem. Mantenha os seus filhos conectados com o inglês através do auditivo e não da leitura. Você vai ver a enorme diferença que faz depois. Se esse vídeo trouxe informações novas para você, compartilha ele com aquela tua amiga que também quer ter filhos fluentes. Se inscreve aqui no canal e clica aqui nesse sininho, porque aí sempre que eu fizer um vídeo novo, você vai receber uma notificação.